Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa casa, ao DC. Meu nome é Helder Lima, estou muito feliz aqui com a participação de todos vocês, com a audiência, com a atenção de todos vocês, principalmente nesse período que a gente está comemorando 90 anos do DC, do Diário do Comércio. A gente vai fazer uma série de conteúdos aqui para comemorar essa data, inclusive esse conteúdo que estreia hoje, que é o Quem Faz História. Mas antes de falar do Quem Faz História, eu quero chamar aqui a jornalista Sandra Carvalho, que vai me acompanhar ao decorrer desses episódios. Como é que você está, Sandra? Tudo bem? Oi, Helder, tudo bem? E você? Tudo ótimo, feliz demais. Um bom bate-papo aí para todo mundo. Vamos contar a história do CNPJ mais antigo em operação em Minas Gerais, que é a Cedro Têxtil. Exatamente. Bom, se você chegou aqui agora, pulou de paraquedas nesse conteúdo, a gente contar aqui como é que vai funcionar o Quem Faz História. A gente quer, na verdade, contar a história de um povo, de uma nação. E como é que você consegue contar a história de um povo? Pelo viés das suas conquistas, das suas dificuldades, pela resiliência, pelo ângulo também da sua prosperidade. E você também pode contar a história de um povo através das empresas, principalmente empresas que perduram décadas e décadas e décadas, algumas até rompendo a barreira de mais de um século de vida. O que a gente quer responder nessa série Quem Faz História? Como é que essas empresas prosperaram por tanto tempo? Como é que elas tiveram resiliência por tanto tempo? Como elas conseguiram enfrentar tantas dificuldades assim? Humildemente a gente vai tentar contar essa história e responder essa pergunta. E nada mais justo, como a Sandra falou, a gente começar esse bate-papo com o CNPJ mais antigo de Minas Gerais, que é o da Cedro Têxtil. E para começar a contar essa história, para vocês terem uma ideia, a Cedro começou a operar, a autorização para eles começarem a operar veio das mãos do Dom Pedro II. Então vai ser uma história fantástica que a gente vai ter aqui nesse episódio. E a gente trouxe o Marco Antônio Branquinho, CEO da Cedro, para começar esse bate-papo com a gente. Seja bem-vindo, Marco Antônio. É um prazer encontrar você aqui na nossa casa, no DC. Por favor, se apresente para a nossa audiência. Vamos lá. Antes de mais nada, Helder, Sandra, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. É uma honra muito grande poder representar não uma empresa, uma instituição como a Cedro, né? No ano em que a gente vai completar 150 anos de atividades contínuas, né? Muitas reflexões vêm à mente, muitas histórias são resgatadas. E a gente tem muito prazer de poder compartilhar isso, né, com toda a comunidade do DC e entender que talvez, quando a gente fala de longevidade, não existe uma receita, né? Nunca a gente vai conseguir, na minha opinião, encontrar uma fórmula mágica que vai representar a longevidade de uma companhia. Mas vão existir alguns princípios. Eu acho que sempre a gente vai poder identificar algumas características que levaram a decisões corretas, a decisões acertadas, dependendo do contexto, dependendo da época em que as oportunidades, as dificuldades aconteceram, né? E esses princípios norteadores aí das tomadas de decisão é que talvez sejam um bom indicativo de por que algumas empresas conseguem avançar no tempo, como a história da Companhia de Fiação e Tecido Cedro e Cachoeira, a Cedro. Maravilha. Então, eu quero já começar nessa história, começar do começo, né? E muito focado, pelo menos na primeira pergunta que eu quero te fazer, a genialidade do Bernardo Mascarenhas, que foi o visionário por trás da Cedro. Queria que você contasse um pouquinho desse, bem resumido, porque a gente não são 150 anos de história, né? Mas eu queria que você falasse do pontapé inicial da Cedro. O Bernardo, sem dúvida, é a figura central, né, da companhia no que diz respeito à concepção dela. Apesar da sociedade ter nascido pela mão de três irmãos, né, Antônio, Bernardo e Caetano, o idealizador da companhia, o visionário, o pioneiro foi o Bernardo Mascarenhas, né? Reza a lenda, reza a história, né, que ele foi inspirado pela visão, pelo contato que ele tinha com uma pequena tecelagem que existia na fazenda São Sebastião, ali na região de Curvelo,
onde os pais eram comerciantes muito bem-sucedidos, a família era muito bem-sucedida no comércio, né? E o Bernardo via ali nos porões da sede da Fazenda São Sebastião os tiares de pau, né? À época, tiares manuais, que a mãe, a dona Policena, utilizava para fazer sacaria, roupas muito rudimentares, coisas dessa natureza. E ali, talvez tenha, tudo indica que nasceu a fagulha, né, do industrial, né? E ele decide, muito jovem, em torno aí de 17 anos, mais ou menos, à época, 17, 18 anos, que implementaria uma fábrica de tecidos, né? Isso passa, num primeiro momento, não era algo simples, né? Exigiria capital, exigiria tecnologia. Ele tinha o sonho, a visão, a ideia, mas não tinha ainda o conhecimento e o preparo necessário. Mas tinha obstinação, né? A primeira grande tarefa dele foi convencer dois irmãos, né, mais velhos, Antônio e Caetano, a participarem do projeto junto com ele. Essa talvez tenha sido a primeira grande etapa de constituição da companhia. Isso se dá em torno ali de 1868, mais ou menos, quando eles formam uma sociedade, Mascarenhas Irmãos, e a partir dali se começa, então, o projeto de constituição da primeira fábrica. O Bernardo, em princípio, ele tinha uma visão mais progressista, um pouco mais avançada do que a visão um pouco mais conservadora da turma do interior de Minas. Ele estava mais afeito às novidades da corte no Rio de Janeiro, né? E a ideia inicial dele era que a fábrica ficasse mais próxima do Rio, né? Provavelmente em Juiz de Fora, por questões de logística, por questões de mercado, por uma série de fatores já de negócio, já enxergando a dinâmica do negócio. Mas ele não consegue convencer os irmãos, especialmente o Antônio, que queria ver o negócio perto dos seus olhos. Então, eles entram em acordo e a primeira fábrica é construída onde hoje fica o município de Caetanópolis, ali no interior de Minas, perto de Sete Lagoas, numa localidade chamada Taboleiro Grande, à época. E aí, então, Bernardo vai para o Rio, de lá ele consegue fazer os primeiros estudos, faz a compra dos primeiros equipamentos, retorna, né? E aí começa a montagem dessa primeira fábrica. A montagem por si só já é algo épico, porque você transportar 200, 300 toneladas de equipamento até Juiz de Fora existia uma estrada, de Juiz de Fora para cá não existia estrada, né? Então, esses equipamentos... Ou seja, do Rio para Juiz de Fora tinha estrada, para cá não. Para cá não. Para cá a gente está falando... Para cá a gente está falando em carro de boi, né? Nossa. Se eu não me engano, acho que foram 3 ou 4 meses para poder conseguir transportar os equipamentos de Juiz de Fora até Taboleiro Grande. E depois todas as peripécias, né? Para a montagem em si das máquinas, trazer os técnicos dos Estados Unidos, da Inglaterra, para começarem a fazer a montagem. Ninguém aqui, não existia experiência nesse sentido, né? Um tiar era quase um tiar mecânico, né? Já não um tiar de pau mais, mas um tiar mecânico, era quase uma nave espacial, então, guardadas as devidas proporções para a época, né? Mas ele consegue, então ele vai, ele estuda, teve muita dificuldade em trazer os técnicos, eles não queriam vir para o interior do Brasil, um lugar... Até o Rio, eles topavam vir, né? Mas vir para o interior era algo fora de cogitação. Mas, mesmo com todas as dificuldades, 12 de agosto de 1872, o Bernardo dá início à operação da Fábrica do Cedro, né? E as coisas têm suas dificuldades iniciais, né? Lógico, o startup de uma nova operação, vamos dizer assim, né? Se a gente fosse trazer para os termos atuais, os problemas tradicionais, aprendizado de equipamento, criar um novo conceito em relação à mão de obra, né? Vamos pensar que a gente estava vivendo ainda ali
o ocaso Brasil do período escravocrata. Né? Fazer a transição da mão de obra escrava, né, que era durante 200, 300 anos, tinha perdurado, para a mão de obra assalariada foi uma outra... Pode parecer muito... Mas isso é tão óbvio hoje, sim, né? Sim. 150 anos atrás, isso era uma coisa inimaginável. Você tocou nesse assunto da mão de obra de pessoas escravizadas, e aqui nesse livro que você mandou, tem uma carta do Antônio para um fazendeiro da região, porque um negro fugiu da fazenda desse senhor e parece que ele queria ficar lá na fazenda dos irmãos, né, mascarenhas, e ele estava devolvendo aquele negro, que ele não achou correto e tal. Aí ele estava devolvendo. E na carta ele fala que ele não concorda com esse tipo de mão de obra, que ele não concorda com a escravização de pessoas. Só queria fazer esse parêntese aqui, que eu achei isso bacana. Então, a gente falou a questão, primeiro grande, ele tem a visão, depois vem a etapa do convencimento dos irmãos, monta-se a Mascarenhas Irmãos como uma sociedade, 1872 ele consegue colocar em operação a primeira fábrica, ela tem suas dificuldades iniciais, né? Mas começa, depois de algum tempo, já em plena operação, produzindo a plena carga, tendo sucesso, tanto que é exatamente a partir do sucesso da fábrica do Cedro que outros irmãos e outras pessoas próximas à família, cunhado, pedem então para o Bernardo montar uma segunda fábrica, né? Que vem a ser a fábrica da Cachoeira. A fábrica da Cachoeira fica pronta em 1877. Dessa vez, então, nesse período, ele vai para a Inglaterra, depois ele vai para os Estados Unidos, faz a comparação das máquinas, faz todo um estudo mais aprofundado, agora que ele já talvez o maior especialista em indústria têxtil do Brasil à sua época, né? Vai então buscar mais informação e exatamente nesse período aí que ele tem contato com as melhores cabeças, os maiores especialistas da indústria têxtil, e nos Estados Unidos ele tem contato com uma coisa que estava começando a ser discutida, começando a ser trabalhada. Ninguém sabia talvez muito para que ia servir, né? Mas era um negócio chamado eletricidade. Aí ele foi lá para entender e conhecer do que se tratava. E aí, nesse momento, que ele tem o contato lá com o Thomas Edison, né? Faz o estágio lá nos laboratórios do Thomas Edison. E aí, a partir daí, que se desdobra uma outra vertente da cabeça do Bernardo, que era muito irrequieto, né? Ele morreu com 52 anos, muito jovem. E assim, a quantidade de projetos que ele deixou em aberto é imensa, né? E a eletricidade foi, ao lado da indústria têxtil, as duas grandes realizações dele. Mas a gente conta um pouquinho dessa etapa um pouco mais para frente, porque aí já é o final da história do Bernardo, já em Juiz de Fora, eletrificando. A primeira fábrica eletrificada é a fábrica que ele faz em Juiz de Fora, né? A primeira fábrica têxtil. Depois ele consegue uma revolução, ele eletrifica, ele ilumina, né? Faz a iluminação pública da cidade de Juiz de Fora, faz o projeto de iluminação de Belo Horizonte. Fantástico. Belo Horizonte não existia, né? Nós estamos falando de Belo Horizonte, é inaugurada em 1898, se eu não me engano, né? Mas já nasce com um projeto de iluminação moderno, feito pelo Bernardo Mascarenhas. Nosso Barão de Mauá. Exato. É o nosso Barão de Mauá. Eu acho uma pegada mais científica, se bobear também. Eu acho uma comparação muito, muito justa. E talvez o Bernardo, se fosse um personagem da corte no Rio de Janeiro, teria tido muito mais reconhecimento do que o próprio Barão de Mauá, sem fazer nenhuma comparação do ponto de vista da realização das obras, né? Mauá foi gigante também nas suas realizações. Mas muito da história do Bernardo é restrita aos seus conhecedores aqui em Minas Gerais. Né? E tomara que essa aqui é uma ótima oportunidade para a gente poder trazer isso à tona.
A gente vai dar sequência na história da Cedro, mas a gente tinha que fazer uma história só do Bernardo, de todas as suas realizações e desse visionário, exatamente por isso que você falou aí. Bernardo é um caso à parte. Um É caso um à caso à parte, parte. verdade, Eu acho que verdade. essa comparação com o Mauá é muito justa, é muito justa. Né? Sandra, vamos lá. Bom, aí só para fechar a última parte dessa história toda, que eu acho que traz a gente, então, por que da Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, né? Bom, a gente já viu aqui que a gente tinha duas fábricas funcionando com parte dos sócios sendo as mesmas pessoas. Ora, e aí chega um momento, inclusive, que essas duas fábricas, de certa forma, elas concorrem entre si, né? Elas competem pelos mesmos recursos, elas competem pelos mesmos equipamentos, se sobrepõem em termos de mercado e têm os mesmos donos. Ora, terreno perfeito para se fazer, talvez, aí o primeiro M&A do Brasil, né? 100 anos depois, é que o termo deve ter sido criado, mas o que aconteceu? Quando os sócios das duas empresas se reúnem e decidem congregar as duas operações, é uma operação de fusão e aquisição. Desculpa, é uma operação de fusão, né? E aí isso acontece em 1872. E é daí, então, da junção da fábrica do Cedro com a fábrica da Cachoeira, que nasce a Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira. Com Fantástico. vários sócios, com um modelo totalmente inovador, né, de contrato. Eu acho que fica muito claro, assim, quando a gente olha a história hoje, o que hoje a gente está chamando de ESG, né, sobre a ótica dos impactos ambientais, sociais e da governança, já estão no DNA da companhia na sua origem, né? O fato de nascer uma companhia aberta, com um estatuto muito bem definido, com regras de convivência dos acordos, o acordo de acionistas, isso, na origem da companhia, garantiu, com uma certa rigidez e com uma certa obstinação, né, por parte da administração da companhia, regras muito claras e muito duras com relação ao que deveria ou não ser feito, né, na administração, o que podia e o que não podia, né? Na medida em que a companhia foi ganhando e expandindo a quantidade de sócios, isso era fundamental para que ela tivesse a capacidade de ultrapassar a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração. Muito provavelmente, se essas regras não tivessem sido colocadas de forma clara e objetiva no início da companhia, a gente não estaria aqui conversando sobre a Cedro hoje. Com certeza. E, assim, ainda antes da gente avançar para os pontos de relevância, é verdade, foi a primeira empresa listada na Bolsa Brasileira? Bom, não, vamos lá. Hoje a Cedro, ela é a companhia mais longeva entre as empresas listadas na Bolsa, né? Entendi. Mas a Cedro é anterior à Bolsa, né? Ela é anterior à Bolsa. Então, mas o que a gente tem certificado lá junto à Abrasca, né, que é a Associação das Companhias Abertas, Associação Brasileira das Companhias Abertas, a Cedro é, sem dúvida, entre as companhias listadas, a mais longeva. Ok, então vamos avançar aí. Numa conversa informal que a gente teve, você contou que são 4 pontos que fizeram a longevidade da Cedro, né? Qual o primeiro ponto que você destaca? Vamos lá. Como eu falei na abertura aqui, é impossível estabelecer uma fórmula, né? É impossível estabelecer uma receita. Mas a gente tem alguns indícios, né, de comportamentos e princípios que ajudam a tomar as melhores decisões nos momentos em que a gente tem oportunidades ou ameaças. Eu acho que o primeiro deles é a adaptabilidade, né? A capacidade de se reinventar, né? Eu gosto muito de dizer que todas as grandes transformações sociais, econômicas, políticas, né, que o mundo moderno viveu nos últimos 150 anos, a gente testemunhou, né? Nós somos testemunhas oculares
de todos esses grandes eventos. Então, a capacidade de entender novas tecnologias, a capacidade de entender novos produtos, a capacidade de entender novos mercados e se adaptar a essas conjunturas, né, eu acho que é o primeiro fator que deve ser levado em consideração quando a gente fala de longevidade. Um segundo fator, uma empresa para se perpetuar, ela tem que ser relevante, né? Ela tem que gerar impacto positivo, né? E aí a gente pode estar falando desde do impacto que ela gera, óbvio, em termos de resultado para os seus acionistas, claro, né? Mas também do impacto que ela gera, né, nas comunidades que ela está presente, né? O impacto que ela gera na transformação social do emprego, o impacto que ela gera na sua cadeia produtiva, quando ela promove fornecedores, né, e quando ela ajuda na melhoria do negócio dos seus clientes, né? Não é simplesmente vender e entregar um produto para que na ponta alguém dê sequência ao seu negócio. Não, é entender as dores de um cliente, né, de como ele vai poder fazer o melhor com o seu produto e fazer no negócio dele prosperar. Então, a partir do momento que a gente consegue compreender, né, essa dinâmica de como ser relevante, né, existe uma troca entre a empresa, entre o que está dentro dos muros da empresa e o que está do lado de fora, que é muito benéfica para todo mundo. Bom, um terceiro ponto, eu acho que ao longo da história a gente Branquinho. vê... Oi. E dentro dessa relevância para a comunidade, ela mudou o paradigma de praticamente todas as empresas, ao trazer ter máquinas movidas à eletricidade, ao ter uma mão de obra que já não era mais baseada na mão de obra de pessoas escravizadas, né? Ela mudou todo o entorno e também a inovação, né, que ela trouxe. Vamos voltar nessa questão, então, da adaptabilidade, né, em termos de tecnologia. As primeiras máquinas eram movidas por uma força hidráulica, né? Existia um açude, esse açude trazia água através de uma tubulação, girava uma roda d'água, essa roda d'água girava um eixo, e desse eixo se conectavam diversas correias que acionavam os equipamentos, né? A gente não está falando de vapor aqui ainda, a gente não está falando de energia elétrica, né? Depois, alguns anos, 10, 15 anos depois, começa a tecnologia do vapor para girar essa mesma roda, então a gente já fica livre da força da roda d'água, e só depois a gente está falando de eletricidade, né? Como força motriz de acionamento dos equipamentos. É muito difícil, às vezes, a gente, na nossa realidade, a gente pensar o nosso mundo sem eletricidade, né? Talvez, guardadas as devidas proporções, daqui a algumas décadas ou alguns anos, né? Se a gente tiver a oportunidade de fazer essa conversa daqui 30 anos, né? A gente vai estar falando assim, olha, ou conversando com pessoas 30 anos no futuro, que metaverso é algo... Ninguém se imagina sem o metaverso. Não, mas como assim? Como é que existia um mundo sem metaverso? Talvez, ou mesmo conversando com pessoas de 40 anos atrás, como é que existia um mundo sem internet, um mundo não conectado através de um smartphone? Um adolescente hoje de 15 anos, né? Vamos lá, 20 anos, não consegue imaginar um mundo sem um celular, né? Imaginem imaginar um mundo sem eletricidade, né? Então, ter essas transformações. A transformação relacionada à questão da mão de obra também é espetacular, né? Você sair do ambiente escravocrata e você pensar em trabalho assalariado, em prêmio de produção, né? Em você pensar em uma poupança para os empregados, né? Ou, na verdade, a gente estava falando de previdência privada.
né? É É fantástico simplesmente isso. uma questão de atualizar o termo, né? O que lá na biografia, ele fala de uma caixa, né, de caixa de poupança. Gente, nós estamos falando de previdência privada, PGBL e VGBL, é só escolher o modelo, né? Então, essa questão da adaptabilidade, ela está presente e ela tem muito a ver com o porquê que a gente está aqui. E só para concluir essa questão dos fatores, né, que trouxeram a gente até aqui, eu acho que falei da adaptabilidade, falei da relevância, eu acho que ao longo desse período uma série de transformações radicais, né, sociais, econômicas. Estamos falando de 2 guerras, estamos falando de crise de petróleo, estamos falando de Covid, estamos falando de crash da Bolsa de Nova York, né? A Cedro Gripe sempre... espanhola. Gripe espanhola, né, para trazer o paralelo aí com a Covid, um intervalo aí de 100 anos entre as duas, né? Mas aí surge o aspecto da resiliência. Mas com uma peculiaridade, Sandra. Resiliência, se a gente for olhar sob a ótica da definição formal da física, é a capacidade que um corpo tem de retornar ao seu estado inicial após sofrer uma deformação, né? É como se a gente pegasse uma borracha, apertasse e ela retorna para a sua posição inicial. Eu gosto muito de dizer que não basta ser resiliente, não basta. Ser apenas resiliente é um desperdício da oportunidade de aprender algo mais. Porque quando você passa por uma crise, seja uma guerra, seja a quebra de uma bolsa, uma crise econômica, como a gente teve algumas recentes aqui no Brasil, a própria pandemia do Covid agora, mais recente, se você não consegue tirar disso algumas lições e voltar mais forte, mais sábio, né? Mais estruturado do que quando você se comparar com o momento que você entrou na crise, você perdeu a oportunidade de ir um pouco além. Então, resiliência acaba sendo, sim, uma característica ao longo desse período também. Acho que é uma coisa importante para as empresas, desde que elas saibam aproveitar para ir um pouco além do ponto onde elas estavam antes, né? Você durante eu vivi agora, né, desde que eu assumi a presidência da companhia, em 2014, a gente viveu 2 grandes momentos conturbados aqui no Brasil. 2015 e 2016, a gente teve uma crise econômica bastante aguda, 2020 com a Covid, né? E em cada um desses momentos a gente precisou fazer turnarounds bastante profundos na companhia, né? Mudança de processo, mudança de mix, mudança de estrutura administrativa. E o que aconteceu após cada um desses ciclos de mudança? A gente não voltou para o estágio anterior, né? É mais ou menos como uma catraca de bicicleta. A partir do momento que você avançou um ponto, trava e não volta, né? Se você conseguiu aumentar a sua eficiência, melhorar a sua produtividade, alterar um fluxo de um processo, desenvolver um novo produto, desenvolver um novo fornecedor, isso é mais do que resiliência, né? Você consegue superar a adversidade e sustenta aquela melhoria daí para frente, né? E para fechar, eu acho que essa questão dos fatores que são fundamentais para a longevidade, talvez aí sim eu vou trazer para a perspectiva da Cedro, é o relacionamento. A Cedro é uma empresa de relacionamento, é uma empresa relacional, né? A Cedro ela guarda como característica, como consequência dessa capacidade de se relacionar, né? Uma reputação que eu acho que é invejável, né? Para uma indústria. A franqueza com que a gente procura tratar isso como um princípio de negócio, né? Os problemas que a gente tem que enfrentar, as oportunidades que a gente identifica, né? É sempre tratado de uma forma muito objetiva e muito franca, né? As pessoas que estão à frente da organização e as que estão à frente hoje e as que me antecederam, eu acho que sempre tiveram isso como um princípio de comportamento muito arraigado. E é algo que não precisa estar escrito num regulamento, não tem que é um comportamento muito natural, né? Problemas
toda a companhia, toda a indústria está sujeita a enfrentar. Eu acho que o diferencial é como você trata o problema, né? Olha, estou com um atraso na produção. Procura o cliente e diz na primeira hora, né? Não espera ele ter a surpresa. Olha, não vou conseguir receber uma determinada matéria-prima hoje porque a fábrica está com, sei lá, precisou paralisar o processo. Não espera a carga chegar na porta da fábrica para o fornecedor descobrir que não vai poder descarregar, né? Trata isso com antecedência, trata isso com o devido respeito entre as partes. Evitar surpresa, né? No meio empresarial, ninguém gosta de surpresa no meio empresarial, nem boa nem ruim, né? A ruim porque você vai estar correndo atrás do prejuízo, e a boa porque você deixa de aproveitar a oportunidade. Então, minimizar surpresas é uma boa forma da gente estabelecer bons relacionamentos. E bons relacionamentos ao longo do tempo se traduzem em reputação. Fantástico, e já fica esse ensinamento aí. Muito, muito, muito bacana esse feedback aí sobre relacionamento e sobre antecipar as questões. Vocês levantaram uma bola aí que é impossível não cortar em determinado momento. Assim, 1918, gripe espanhola, a Cedro já estava funcionando a todo vapor e a gente está saindo agora aí, felizmente, mas de um momento muito duro na história da humanidade, que foi o Covid-19. Eu queria ver se você conseguia traçar um paralelo, como é que a Cedro se comportou nesse período, tanto da gripe espanhola quanto do Covid-19. Momentos difíceis, né? Eu vou me concentrar um pouco no que a gente viveu mais recente agora, né? Até mesmo porque o contexto é bastante diferente, né? Tanto em termos dos recursos que a gente tinha à época, em termos No mundo que não era de globalizado, medicina, não no tinha mundo que não era internet. globalizado, Isso. né? Eu acho que ali a gente, talvez o paralelo que a gente guarda com aquela época, que o principal recurso que a gente tinha era o isolamento, né? Era isolar as pessoas e que a gente, infelizmente, teve a perda de muitas vidas, né, na sociedade como um todo. Trazendo agora para a Covid, eu vivi os últimos 18 anos da companhia, que é o tempo que eu estou aqui. Não vivi as guerras, não vivi, conheço da história, mas... Claro. Os mais antigos com quem a gente tem a oportunidade de conversar, não tem dúvida de afirmar sim, que isso está entre os 3 piores momentos em que a companhia passou, ou teve que enfrentar. Nunca na história, e aí, talvez nunca na história da companhia, a gente ficou tanto tempo com as atividades paralisadas. Isso, para qualquer indústria, é terrível. Eu me lembro perfeitamente, a gente começou o primeiro trimestre de 2020 num ritmo muito forte, muito acelerado, e de repente no dia 27 de março, foi a semana do pânico, né? Foi a semana dos lockdowns e os hospitais começaram a entrar em emergência para poder se preparar para receber as pessoas, que ninguém tinha nem a dimensão ainda do quantas pessoas seriam, de quem seria, né? A gente ali percebeu que era necessário dar a nossa turma não queria parar, estava todo mundo muito... Não, nós vamos continuar. A fábrica é um ambiente seguro, né? Isso é importante dizer. Os protocolos que a gente já adotava antes e passou a adotar com mais rigidez durante a própria pandemia, faziam das fábricas, dos ambientes fabris, um ambiente muito mais seguro do que fora das fábricas, por incrível que pareça, né? É difícil a gente entender isso, mas é fácil de entender quando a gente traduz em números. Nós não perdemos nenhum colaborador. Nenhum, né? Isso é muito importante. Mas precisamos ali, durante quase 70 dias, diminuir drasticamente o ritmo das atividades. A gente ficamos aí limitados à operação praticamente de uma fábrica, e uma das coisas mais dolorosas que eu vivi na companhia durante esse período foi entrar numa fábrica, numa instalação industrial, e você escutar o som do silêncio, né? É muito ruim. Isso é Foi muito... muito ruim.
Muito, muito. Porque é importante esse depoimento seu, porque a gente fica, principalmente eu não sei a Sandra, talvez a Sandra também tenha passado a mesma experiência que eu, a gente está muito na bolha de serviço, de e-commerce, que olha, estamos enfrentando um problema, vamos trabalhar de casa. Como é que você resolve isso numa indústria? Não tem como. Não resolve, né? Não resolve. Ou melhor, resolve. Como que a gente resolveu? Na verdade, aí eu tenho que fazer um parênteses. Eu acho que Minas Gerais, nesse aspecto, se sobressaiu em relação ao restante do Brasil, sabe? Primeiro, pelo fato de que a indústria aqui foi considerada atividade essencial. E, na medida em que ela foi considerada atividade essencial, ela continuou operando. E, na medida que ela continuou operando, ela precisou se adequar, né, para poder garantir a segurança dos empregados. Então, os procedimentos mais diversos que você imaginar, os testes, medição de temperatura, afastamento, EPI reforçado, álcool em gel, nós instalamos dentro das fábricas, assim, a cada quase 100, 200 metros, uma pia, era lavar a mão o tempo todo, era utilizar a máscara o tempo todo, ao menor sintoma de febre ou qualquer coisa, não entra na fábrica, não entrava, as fábricas eram fechadas, né? Ficaram ambientes muito, muito fechados. Eu acho que na medida que houve, da nossa parte, né, das empresas, a capacidade de mobilizar os recursos e os protocolos adequados e necessários, e houve da parte dos colaboradores o entendimento de que seguir os protocolos era fundamental para poder dar continuidade às atividades, manter as indústrias funcionando e, ao mesmo tempo, manter a continuidade das indústrias, manter a continuidade dos empregos, né? Manter a continuidade. Uma hora isso ia passar, né? Isso bem trabalhado, bem comunicado, bem ajustado, fez com que quem não podia fazer o uso do home office, né? Quem podia, a gente fez uso, mas quem não podia, precisava estar ali à frente de um equipamento, conduzindo, essas pessoas tivessem a segurança, né, para poder estar naquele ambiente, né? E, ao mesmo tempo, a gente está vigilante de que tudo que estava sendo combinado estava sendo cumprido, né? Isso é importante, né? Ô, Branquinho, e dentro ainda desse cenário Covid, isso deve ter acontecido lá em 1918 e aconteceu agora também, a gente viu vários setores sofrendo com o fornecimento de insumos, né? Como que foi isso para a Cedo? Houve algum impacto? Houve. Mas como que a gente mitigou isso? Nosso principal insumo é o algodão, né? Nosso algodão é todo produzido no Brasil. O Brasil hoje é talvez o segundo maior exportador de algodão já do mundo. Algo que há 20 anos atrás nós importávamos algodão. Então existe todo um trabalho aí do agronegócio na cadeia do algodão que é sensacional, fantástico, e trouxe o Brasil para segundo exportador de algodão no mundo. Então não faltou algodão. A gente teve problemas e eles estão perdurando até hoje, Sandra, com relação, no primeiro momento, com insumos químicos, e os navios com dificuldade, nós passamos a usar frete aéreo, para você ter uma ideia. Até problema de falta de container, né? O mundo está falta vivendo. Container, né? Mas como o produto químico a gente conseguia administrar em embalagens menores, nós passamos a utilizar frete aéreo, para você ter uma ideia. Ponte aérea Sete Lagoas, Índia, né? De onde vem boa parte dos nossos produtos químicos. E hoje ainda a gente está passando algumas dificuldades, aí a indústria como um todo, especialmente do ponto de vista de equipamentos, né? Peças de reprodução, tudo que depende de algum componente eletrônico mais sofisticado. Semicondutores, né? Coisas que normalmente os prazos de entregas variavam de 6 a 12 meses, hoje nós estamos falando de 18 a 30 meses para uma máquina ser entregue. Isso ainda vai demorar algum tempo para se regularizar. Mas, na maior parte das vezes, a gente conseguiu fazer, negociando com os nossos fornecedores aqui no Brasil,
os do exterior, a gente alterou as rotas de logística para poder continuar mantendo o suprimento. E posso falar assim, hoje, né, olhando para trás, nós conseguimos superar com bastante eficiência essa questão da tormenta logística, que não passou ainda, não acabou. E essa tormenta, ela, de alguma forma, ela aumentou os custos de produção? Com certeza, com certeza, com certeza, né? Ela aumenta os custos de produção do ponto de vista das matérias-primas, ela aumenta o custo de produção do ponto de vista da disponibilidade de serviços, de mão de obra especializada, né? Nesse momento, a gente já começa a perceber, por mais que os índices de desemprego ainda contem uma outra história, mas pelo menos o que nós estamos vivendo na prática já, em determinadas localidades mais industrializadas, já é uma procura acirrada por mão de obra, especialmente mão de obra especializada, né? Os técnicos, essas pessoas com melhor formação profissional. A gente já começa... É bom, né? É bom para a gente, é uma boa notícia para a economia, eu acho. Com certeza, Faz a nossa vida mais difícil, mas é melhor assim. A gente tem que achar soluções para isso. Ô, Branquinho, você desculpa desviar, assim, repórter de economia, a gente não resiste em perguntar, né, sobre custo de produção. Mas voltando aqui na história, que é o nosso foco, existem muitas curiosidades, fatos assim mais pitorescos, né, na história da Cedro, que estão até alguns muito, muito bem falados aqui nesse livro, né, que são a lista de devedores, né? Eu queria o fato de a Clara Nunes ter sido funcionária da Cedro, enfim, causos da Causos, Cedro. né? Você pode contar um pouquinho dessas curiosidades para nós? Eu acho que você tocou nos dois mais emblemáticos aí, que eu gosto sempre de citar, né? Mas até uma coisa que é importante também antes disso, a gente sempre procurou ter um cuidado grande com a memória da companhia. A Cedro, ela tem todo um acervo, né, da sua história e da própria história da indústria têxtil no museu que a gente tem lá em Caetanópolis, dentro da fábrica do Cedro, né, que pode ser visitado, pode ser conhecido esse acervo, e é fonte de pesquisa ininterrupta para muitos historiadores que querem conhecer um pouco dos primórdios da industrialização brasileira. Esse caso, e isso tem muito a ver com talvez essa história da transparência, da governança, né? Então tudo está registrado, tudo está escrito, tudo está de alguma forma preservado. O livro de análise de crédito está lá no museu, né? Ele é muito, muito interessante. E ele usa dos termos da época, né? Para descrever o que eram os bons e os maus pagadores, né? Talvez coisas que a gente não escreveria hoje, nenhuma empresa escreveria daqueles termos hoje, mas retratavam os costumes da época. Então falava vou tentar aqui evitar os termos para não ser mal compreendido, mas falava dos que eram apreciadores de bebida, falavam daqueles que eram costumes da época, né? Fulano costumes da época, né? Então esse é um bom pagador de boa família. O pai é uma boa referência. É interessante para entender quais eram os contextos da época, né? Se falava se a família era boa, a família era uma referência, né, para o crédito da pessoa física, né? Se os hábitos públicos da pessoa eram condizentes com os hábitos de um bom pagador ou de um mau pagador, né? A história do bêbado, do farrista, tem outros termos mais vou ter que poupar vocês deles. Bom vivant. Bom vivant, boa. Então, mas isso está lá, é nu e cru, né? E eu sempre volto eu gosto de voltar nisso. É importante para a gente entender os contextos, né? Os contextos que definem os modelos de decisão da época. Ler um pouco desse livro, né, do crédito, entender como é que funcionava o mecanismo de crédito há 150 anos atrás, né? Hoje, sim, a companhia tem hoje lá o seu histórico de crédito, tem sua administração de crédito, nós temos
Nós operamos aí algo em torno de 3.500 clientes por mês, né? A gente lida com esse universo de clientes. E todos têm as suas fichas, seus registros, seus históricos, né? Mas adequados ao contexto agora mais local, da nossa época. O outro fator outra história que você citou, a Clara, Claro. né? A Clara Nunes era uma menina lá de Caetanópolis, e existe também lá no museu até uma seção específica dela, dedicada a ela, e ela guarda algumas coincidências, né? A companhia foi fundada em 12 de agosto, a Clara é nascida em 12 de agosto, não no mesmo ano, né? Claro, e ela começa a trabalhar na companhia num 12 de agosto também. Então, existe essa coincidência das datas. Ela foi uma tecelã, né? Operando lá, uma operária, mas estava predestinada a coisas muito maiores, né? Dentro da própria cidade, todo mundo já sabia que as histórias de quem a conheceu, de quem conviveu com ela, sabia que Tabuleiro Grande era pequeno demais para ela, e depois aí ela começa a carreira artística, vai para os grandes centros, vai para Rio, vai para São Paulo e dá sequência. Mas a história da Clara, ela tem essas 3 datas de coincidência que são muito, muito interessantes, né? E assim como o Bernardo, um cometa que viveu muito pouco, né? Viveu muito pouco. Infelizmente. Eu me lembro, eu era criança, acho que na época, quando ela fez uma cirurgia, se eu não me engano, e durante a cirurgia, por causa da decorrência da anestesia, né, ela teve um choque anafilático e veio a falecer. E foi a primeira vez que eu escutei Foi uma cirurgia de varizes, né? E foi a primeira vez que eu escutei esses termos, né? E eu lembro dos meus pais terem discos, né, da Clara Nunes, era guerreira, uma foto Meus pais bonita também. dela. E aquele era um disco que tocava o tempo um disco com uma que ela tá tiara. Isso, o mesmo, deve ser o mesmo. E aquilo foi a primeira vez que eu escutei palavras como essas, né? E aquilo me marcou bastante. E anos depois, a gente vem a se encontrar aí por outros caminhos. Né? Ô, Branquinho, sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando a Clara tecelã trabalhando lá na Cedro e cantando, e todo mundo ouvindo, sabe? Shows gratuitos. Assim. Existe lá em Caetanópolis, e aí até foge um pouco aqui da nossa conversa, mas eu não vou deixar de mencionar. Existe o Festival Clara Nunes, né, anual, que a gente ficou 2 anos sem ter, né, e agora vai acontecer de novo, sempre em agosto. Vale a pena conhecer, é um espetáculo, né? Existe a Casa de Cultura Clara Nunes, existe o museu, né, da Clara Nunes, em Caetanópolis, com todo o acervo dela. A Cedro participou disso também. É parte da nossa história, é uma história própria, mas está interligada com a nossa, né? E faz parte desses fatos interessante, tão né? pitorescos, né? E aí tem outras coisas ao longo desse período. Caetanópolis, chama Caetanópolis por causa do Caetano, Por causa do Caetano, que é um dos fundadores. Os torneios de futebol que aconteciam entre as fábricas, sempre a disputa entre as cidades, a disputa... Você tem um ambiente muito, muito familiar. Essa é uma outra questão interessante também, que é pitoresca da Cedro, é característica. A gente tem na companhia vários casos de gerações da mesma família trabalhando na companhia. O caso mais extremo que eu me recordo aqui é de um rapaz hoje que é gerente da maior fábrica nossa. Se eu não me engano, ele é a 5ª geração da mesma família na companhia. Então, quinta geração. Ele, o pai, o avô, o bisavô e o tataravô. Muito provavelmente, o tataravô foi contemporâneo lá do Bernardo. No começo da operação lá na fábrica do Cedro, né? Mas os casos de casais, né? Pai e filho, esposa, marido, são muitos os casos que a gente tem na companhia, né?
e acabam sendo uma história à parte também, uma característica, uma curiosidade da companhia, que reforça muito esse senso de participação, senso de pertencimento. Esse E lado humano, humanização. esse lado humano é muito, muito importante nas empresas. Vou cortar este lado humano temporariamente para saber de números. Eu queria Vamos lá. Falar saber em hoje, funcionários, né? por Falar em falar em funcionários, né? funcionários, quantidade de funcionários, e eu queria também saber os principais mercados que vocês atuam hoje. Vamos lá. A companhia hoje ela opera com 3.500 colaboradores, né? Nós temos 4 plantas em Minas Gerais, uma em Sete Lagoas, uma em Caetanópolis e 2 em Pirapora, uma central de distribuição em Contagem, de onde todos os nossos produtos são expedidos para o Brasil inteiro e para o exterior, e o nosso escritório central aqui em Belo Horizonte. O volume de produção da companhia é da ordem aí de 80 milhões de metros lineares por ano, né? Mas o que significa isso? Qual que é a ordem de grandeza disso, né? Porque 80 milhões, gente, são 2 voltas em torno da Terra por ano. Se fosse esticar a produção, são 2 voltas. Ou você pode cobrir a costa brasileira 10 vezes, né? Essa é a ordem de grandeza que a gente tem de produção anual. A Cedro hoje... E quais são os principais produtos do mix hoje? Vamos lá. A gente tem 2 grandes segmentos, né? O nosso produto é o tecido, né? A gente não é uma confecção. Nós somos produtores, nós somos industriais de tecido. E os 2 grandes segmentos são os tecidos destinados à linha jeanswear, que é a moda. Então, você vai estar... a calça jeans, é o tecido que vai ser utilizado na calça jeans, é o tecido que vai ser utilizado na jaqueta, nos brinks coloridos, né? Que correspondem aí mais ou menos a 50% da nossa atividade. E a gente tem, do outro lado, os tecidos destinados à uniformização, a linha workwear, né? E aí nós estamos falando de tecidos que carregam na sua essência algum tipo de função, né? Normalmente, a majoritária é proteção, óbvio, né? Proteção durante a execução de algum trabalho, mas você pode ter características bastante avançadas. A gente tem desde o brim básico, né, que, vamos dizer assim, é utilizado na construção civil, até o tecido que o astronauta Marcos Pontes usou na Estação Espacial. Essa é uma história pitoresca. E ainda assim, nesse negócio pitoresco, a Cedro inovou também na época lá da chita, né? Lá atrás, né? Sim, a estamparia. É um tecido né? leve. Tecido leve, estampado. Os tecidos estampados foram, durante muitas décadas, né, o carro-chefe da companhia. Mas isso tem a ver um pouco aquela história da adaptabilidade. Tudo são ciclos, né? O ciclo, a chita teve o seu ciclo encerrado, e aí a gente entra com o denim, a gente entra com o workwear, né? Hoje, o workwear, né, os tecidos profissionais, eles carregam um grau de tecnologia muito avançado, né? Você está falando de tecidos que podem proteger uma pessoa, por exemplo, de chama, né? Um retardante à chama, uma proteção referente a arco elétrico, um antimicrobiano para um colaborador que está operando com alimentos e bebidas, ou tecidos tecnológicos, né? São tecidos tecnológicos, carregam tecnologia, mas essencialmente, né? Eu acho que o que a gente tem na companhia são produtos que têm 3 fundamentos: beleza, conforto e proteção, né? Independente de ser linha jeanswear ou linha workwear, a gente sempre está buscando levar para as pessoas esses 3 atributos: beleza, conforto e proteção. Bacana, Branquinho. Caminhando aí para o finalzinho, né? Eu queria saber, falar de futuro agora. Saber dos planos de investimento, de expansão, mudanças em rota que possam ser divulgadas. Queria que você contasse um pouquinho para a gente. O que podemos esperar aí para o futuro da Cedro? Mais 150 anos, no mínimo. Que assim seja. Que assim seja. Mas a Cedro desde 2010, a partir de 2010, ela assumiu uma
uma rota, né, de valor agregado que eu acho que é irreversível, né? Um parênteses rápido aqui, o mercado brasileiro durante muitos anos foi fechado, né? O têxtil era um mercado fechado e ele sofre uma primeira abertura ali no final da década de 90 e depois em 2005, quando um acordo que existia no mundo para regular as exportações e importações, ele deixa de existir, e aí o mercado no Brasil se abre totalmente. Então, de 2005 até meados de 2010, 2015, a gente viveu um período de intensa concorrência com produtos importados, né, que não existiam, não faziam parte da nossa realidade até então da forma tão intensa. E a indústria têxtil como um todo não estava preparada para o quão agressivos os asiáticos são nas suas ofertas. E aí, não vou nem... Daria um outro podcast a gente falar sobre produto subsidiado que chega aqui. Mas é uma outra história. A gente tem que... do jogo, a gente tem que se adaptar a isso. Qual foi a principal estratégia que a companhia adequou? Eu não vou ficar brigando com chinês, não vou ficar brigando com asiático por produto de baixo valor agregado. A companhia vai se posicionar em produtos premium, seja no denim, seja na sarja, seja no workwear. E é isso que foi a principal estratégia da companhia. É nisso que a gente vem trabalhando nesses últimos anos, né? A gente acredita que essa é a razão da gente ter conseguido superar boa parte dessas crises externas que a gente enfrentou nesses últimos anos. É uma constância de propósito com relação a isso. Então, acho que a principal perspectiva, e tudo em termos de investimento, de mudança de rota ou de adaptação do processo fabril, ela tem a ver com a manutenção do conceito do premium, né? É sempre de ser o melhor da categoria, independente da categoria que você tiver, né? Essa é uma lei gravada em pedra. A gente não vê, nesse momento, muito espaço no Brasil para a gente aumentar capacidades, mas vê espaço para melhoria da produtividade dos equipamentos, né? Para melhoria da qualidade dos equipamentos, para modernização, para um esforço de modernização, e isso tem a ver especialmente com essa capacidade, você adquirir capacidades de produzir produtos mais sofisticados, né? Isso está intrinsecamente ligado à capabilidade dos equipamentos, né? É óbvio que nesse meio tempo a gente tem que lidar com essa dificuldade de não ter os equipamentos disponíveis no curto período de tempo. Paciência. Aí eu vou fazer uma menção... mas isso perto do que o Bernardo viveu lá atrás, não é nada, né? E aí, sabe o que me orgulha muito? Até para a gente poder, de repente, tá concluindo. Nós temos 3.500 Bernardos dentro da companhia. Gente, há 8 anos atrás, a companhia começou, até como estratégia de manufatura, né, para poder se adaptar a todas as transformações, a gente começou a utilizar o sistema Lean, né, o sistema Toyota de manufatura, que tem uma série de predicados lá da manufatura japonesa, mas até então, na indústria têxtil, isso não tinha acontecido na escala que aconteceu. Tem N coisas que a gente pode... Também é assunto para uma outra conversa. Mas a gente fala de Kanban... marcado um monte de conversa. Já vai. A gente fala de just-in-time, a gente fala de Kanban, a gente fala de processo enxuto, mas o mais importante de toda essa história é uma ferramenta chamada Kaizen. O Kaizen é a melhoria contínua, é a proposição de soluções por parte dos empregados. No primeiro ano que a gente começou essa questão, a gente conseguiu 40 projetos de melhoria, há 8 anos atrás, né? Se você fizer uma conta, 40 projetos de melhoria por 4 fábricas, são mais ou menos 10 por fábrica, são 12 meses no ano, a gente conseguiu menos de um projeto por fábrica por mês. E aí, gradualmente, as pessoas foram entendendo, foram se convencendo, foram compreendendo a dinâmica de participarem do processo de melhoria, de como elas poderiam ser instrumentos, agentes de melhoria do próprio ambiente de trabalho e da competitividade da empresa. Passados 10 anos, a gente teve o privilégio, final do mês passado, a gente celebrou
o atingimento da meta de 10 mil kaizens em um ano. 10 mil projetos de melhoria em um ano. São mais de 3... Teve até dificuldade para poder selecionar tudo, né? E aqui eu não estou falando de sugestões, não. Eu estou falando de projetos que foram implementados. Né? Que foram implementados. Implementados. Não, a quantidade de sugestões é muito maior. Né? Nossa! São 10 mil. É impossível andar numa fábrica da Cedro sem ter contato com algum ponto do processo que foi alterado, foi melhorado por um colaborador. Né? Por isso, 3.500 Bernardos. São 3.500 Bernardos. E eles devem se sentir valorizados, né, gente? Porque você tem uma ideia de uma coisa que pode melhorar um processo e ver sua ideia implementada, isso dá uma satisfação, reconhecimento. E aí eu te adianto aqui em primeira mão, vamos tornar isso mais relevante, né? Vamos pensar em ser relevante, né? Fomos relevantes para a companhia, agora vamos ser relevantes do lado de fora. Nós subimos essa meta agora para 15 mil kaizens por ano, sendo que pelo menos um de cada empregado tem que ser feito do lado de fora da companhia. Não me importa o quê. Melhorar o entorno, né? Se ele vai participar numa escola, se ele vai consertar a torneira de uma escola, se ele vai trabalhar dar aula de música para uma comunidade, se ele vai ajudar a pintar o muro de uma praça, não importa. Daqui a um ano, a gente vai estar falando de 3.500 kaizens executados do lado de fora da companhia. Tudo que eles aprenderam, né? Como fazer melhorias no seu processo, na sua máquina, né? No seu procedimento, faz na sua casa, faz na sua família, faz na sua escola, faz na sua comunidade. Né? E dessa forma a gente dá sequência, né? nessa questão de ser relevante, de continuar sendo relevante. Dentro do chamado capitalismo inteligente, né? Então, vamos falar de impacto social, né? Porque ao invés de eu ter poucos grandes projetos, eu vou ter milhares de pequenos projetos. A companhia vai ser responsável por milhares de pequenos projetos. E dessa forma a gente vai bem maior, né? E dessa forma a gente vai garantindo aí os próximos 150 anos, se Deus quiser. Branquinho, a gente está finalizando o nosso podcast aqui, o nosso episódio. Estreamos muito bem, a gente está muito, muito, muito feliz com a sua participação aqui. São 150 anos de história, em poucos minutos a gente vai deixar muita coisa por falar, né? Mas aí fica o convite para você retornar aqui em outra configuração, a gente poder bater mais papo ainda. Muito, muito obrigado pela sua participação. Tá? Tem alguma pergunta que a gente não te fez que você acha, que você julga que é importante comentar aqui, dividir com a nossa audiência? Eu acho não. Pergunta não, eu acho que cabe aqui agradecer e parabenizar o Diário do Comércio pela iniciativa. Né? É um prazer poder contar um pouco da história. Na verdade, é um testemunho, né? A gente procura com isso dar muito mais do que a gente... procurar dar um pouco do que a gente recebeu, né? Em termos de conhecimento, em termos de aprendizado, para que cada companhia, ouvindo isso, tenha os seus próprios insights, tenha seus próprios... entenda o seu contexto, entenda a sua realidade e crie os seus modelos de negócio, ajuste os seus modelos de negócio da melhor forma possível. Vocês têm a missão que vocês assumiram de recolher essas informações e distribuir, né, organizar, é muito nobre. Eu só posso parabenizar vocês. Muito obrigado. Obrigada. Sandra, muito, muito obrigado pela tabelinha. Gostou da nossa primeira experiência? Adorou? Adorei, ainda mais com uma história dessa, né? Não é? História fantástica. Bom. Gente, queria convidar vocês para o próximo episódio. Fiquem aí atentos. A gente vai fazer essa jornada de conhecimento de quem faz história por muitos episódios. Muito obrigado a todos. Obrigado, Branquinho. Obrigado, Sandra. Obrigado você, audiência. Nos encontramos no próximo episódio. Grande abraço. Abraço para todo mundo, gente. Tchau. Tchau, pessoal.